Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então, já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever, a sua inscrição é muito importante. Falta pouquinho para a gente bater 180 mil vascaínos aqui no canal e cumprir o objetivo do ano, né? Que é terminar o ano com 180 mil vascaínos. Então, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like também, que é muito importante. O like faz com que o vídeo seja divulgado para mais vascaínos. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre Maurício Barbieri, que tem entrevista coletiva marcada para segunda-feira que é o dia da reapresentação do Vasco, e até agora nenhum reforcinho anunciado, hein? Nada até o momento. Situação aí que preocupa o torcedor. Vamos falar também sobre o Keiler, goleiro que é alvo do Vasco aí para a próxima temporada. Vamos falar sobre Júnior Urso, que é o único jogador que a gente tem certeza que está certo, mas ainda não foi anunciado. Patrick de Luca, Pedro Raul e sobre Jozy Altidore. Quem que é Jozy Altidore, Juninho? Você vai saber nesse vídeo. Um atacante norte-americano que, bom, começou a seguir o Vasco aí no Instagram. Será que tem coisa aí? Enfim, depois da vinheta a gente começa. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da BetWinner. Você que quer fazer aquela fezinha durante a Copa do Mundo, quer fazer aquela aposta esportiva, a BetWinner te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você utilizar o nosso código promocional, o código promocional aqui do canal, Machão. O link da BetWinner está aqui no comentário fixado desse vídeo. Você indo, fazendo seu cadastro e utilizando o código Machão, o seu primeiro depósito vai dobrar. 100% de bônus no seu primeiro depósito. A BetWinner tem as melhores cotações do mercado. Inclusive, fiz a minha fezinha para o jogo de logo mais entre Inglaterra e França. Tava pagando ali R$ 2,94 na Inglaterra, botei 50 ali e pode voltar 147 para mim se a Inglaterra vencer a França. Não é a favorita, né? Mas quem sabe. BetWinner, o link está aqui no comentário fixado, lembrando do código promocional Machão, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, meus amigos, a gente começa falando aqui sobre a reapresentação do elenco do Vasco, que está marcada para a próxima segunda-feira. Até o momento, o Vasco não anunciou ninguém, né? De novidades, assim, na reapresentação, a gente vai ter Vinícius, que volta do Ituano, Galarza, que volta do Curitiba, enfim, as ausências ali dos jogadores que estão deixando o Vasco, né, após a temporada de 2022, com o objetivo cumprido, né, o acesso para a primeira divisão, mas o Vascaíno sente muita falta de novidade em relação à contratação, né, que até o momento o Vasco não anunciou oficialmente nenhum jogador. Bom, segunda-feira está aí marcado a reapresentação. Vamos ver se hoje ou amanhã o Vasco anuncia alguma contratação ou se na segunda-feira, né, já na reapresentação ali no início dessa temporada de 2023, o Vasco apresenta alguma novidade. O que a gente tem aqui de concreto é que o Maurício Barbieri vai falar pela primeira vez como treinador do Vasco da Gama. Ele vai conceder uma entrevista coletiva na segunda-feira, 11h30 da manhã, lá no CT Moacir Barbosa. Terá transmissão da Vasco TV, então pela primeira vez a gente vai poder acompanhar aí o Maurício Barbieri falando, né, como novo treinador do Vasco, tentar entender ali as suas ideias, o que ele pensa para 2023, o seu estilo de jogo e com toda certeza o assunto reforço, né, também vai entrar bastante em pauta. Então marque aí na sua agenda, na segunda-feira, 11h30 da manhã, entrevista coletiva do treinador Maurício Barbieri. Bom, vamos começar a falar aqui sobre as possibilidades de reforços do Vasco, né, para a próxima temporada. Primeiro a gente fala do goleiro Keiler, do Internacional. Ontem, mais uma vez, o Keiler virou assunto. O amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe algumas informações, né? O Vasco está em cima ali querendo a contratação do Keiler, mas o Internacional continua fazendo jogo duro, né? E tentando manter aí o goleiro lá no Beira-Rio. Além do Keiler, o Vasco tem interesse em outros goleiros, né? Outros nomes estão na lista do Vasco, como Marcelo Groi, que nesse momento joga no Al-Ittihad da Arábia Saudita, o Léo Jardim, goleiro que nesse momento joga no futebol francês, no Lille da França, e também o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao futebol russo.
Então o Vasco tem esses alvos aí para o gol. O Vasco que vai precisar contratar aí 2 goleiros, talvez, né? Porque o Thiago Rodrigues já está decretado, né? Já está confirmado que o Thiago Rodrigues não fica para a próxima temporada, não vai renovar o seu contrato com o Vasco. Então o Vasco vai ter que contratar um goleiro titular e um goleiro reserva. Esses 4 nomes são os nomes que estão em pauta no Vasco para a próxima temporada. Bom, o reforço que está mais próximo de ser anunciado é o Júnior Urso, né? Júnior Urso já está acertado com o Vasco, não é nenhuma novidade. Falta realmente mesmo o anúncio oficial, isso deve acontecer até segunda-feira, né? A expectativa é que o Júnior Urso se apresente ao Vasco da Gama para esse início de temporada aí na segunda-feira e pode acontecer o anúncio oficial até lá. Além do Júnior Urso, quem está muito próximo, né? Quem está por detalhes é o Patrick de Luca, jogador que terminou seu contrato com o Bahia, é um jovem volante e que vai chegar de graça ao Vasco da Gama. Também está por detalhes, né, de ser anunciado aí pelo Vasco. Outra negociação próxima é a do Pedro Raul. Falta ainda o ok lá dos japoneses, né? Tá ali acontecendo algumas divergências, mas as chances são grandes, né, do Pedro Raul ser jogador do Vasco na próxima temporada. Então, acho que na ordem, assim, quem está mais próximo de ser anunciado é o Júnior Urso, depois vem o Patrick de Luca e depois o Pedro Raul. Mas o que a gente tem certeza, meu amigo, é que o Vasco tem que anunciar alguém, porque o torcedor já está agoniado, né? Essa demora está deixando o torcedor do Vasco ansioso e bastante preocupado para a próxima temporada. Enfim, a gente vai falar agora aqui sobre o assunto que está na capa, né, desse vídeo, no título, que chamou muita atenção na manhã deste sábado, sobre o atacante norte-americano Jozy Altidore, atacante que tem passagens pela seleção dos Estados Unidos e atualmente atua no futebol mexicano. Ele está jogando, deixa eu conferir aqui, no Puebla, está jogando no Puebla do México, atacante norte-americano que tem 33 anos de idade. Então, qual é a situação? Por que o nome do Altidore começou a ser ventilado no Vasco, começou a ser ligado, né, ao Vasco da Gama? O que aconteceu foi o seguinte: ontem à noite, simplesmente, o Jozy Altidore passou a seguir o Vasco, tá aparecendo aí a imagem, passou a seguir o Vasco e também a seguir o Maurício Barbieri no Instagram. Além disso, ele também seguiu o Vasco lá no Twitter. Então o Jozy Altidore passou a seguir o treinador do Vasco e passou a seguir também o Vasco da Gama nas redes sociais. E o Maurício Barbieri, treinador do Vasco, também começou a seguir o Jozy Altidore. No mínimo suspeito, né? Hoje em dia, sempre que um jogador vai para um clube, ele começa a seguir, né, esse clube. E por que raios um jogador norte-americano que joga no México do nada ia começar a seguir o Vasco e começar a seguir o treinador do Vasco? Uma situação curiosa, né? Será que tem coisa aí? Não é uma informação confirmada, não é uma informação oficial, mas que aconteceu do Jozy Altidore começar a seguir o Vasco e a seguir o Barbieri, aconteceu. E o treinador do Vasco também começou a seguir o Jozy Altidore nas redes sociais. E aí, você acha que tem negociação, que esse atacante pode pintar no Vasco, ou é apenas uma coincidência? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é importante. Mas quem é Jozy Altidore? Quem é esse jogador? É um atacante que tem 33 anos, foi durante muitos anos jogador da seleção dos Estados Unidos. Nesse momento ele pertence ao New England dos Estados Unidos, né, mas está emprestado ao futebol mexicano, está emprestado ao Puebla do México. Nessa última temporada, pelo Puebla, ele jogou 23 partidas e marcou 3 gols, né? Número baixo de gols marcados aí pelo Jozy Altidore. Ele foi revelado pelo New York Red Bull aos 16 anos e fez carreira, né, na Europa, na seleção dos Estados Unidos. Jogou no Villarreal, no Hull City, no Sunderland, no AZ Alkmaar da Holanda, no Toronto, no Puebla e também no New England, né, que é o atual clube dele, onde ele está emprestado ao Puebla. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com esse clube norte-americano. Ele, como eu disse, ele está emprestado ao Puebla do México. O empréstimo termina agora em dezembro, né? Ele volta ao seu clube lá dos Estados Unidos. E aí, será que tem alguma negociação? A 777 é uma empresa americana, né? Será que tem alguma coisa aí? Será que o Jozy Altidore vai aparecer no Vasco? É no mínimo curioso, né? Um jogador norte-americano, do nada, que não tem nenhuma ligação com o Vasco, zero. Do nada, ele começar a seguir o Vasco e começar a seguir o treinador do Vasco e o treinador do Vasco começar a segui-lo também. Enfim, situação curiosa, né? Tendo alguma novidade,
a gente traz aqui no canal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu tenho um recadinho aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui ó, na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp, onde você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você tem uma graninha extra lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda a você adiantar. Chegando aí Natal, né? Tem que comprar um presente, gastar um dinheirinho a mais. A Mais Ágil te dá essa moral. O link está aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!